Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. Projeto Ação Integrada discute novos caminhos para erradicar o trabalho escravo. O Brasil se comprometeu com isso internacionalmente e desenvolveu alguns instrumentos, como a lista suja, como os grupos móveis de fiscalização e outras políticas de assistência e amparo ao trabalhador. Por outro lado, ele significa que o problema é persistente. No estúdio, o desembargador do TRT do Rio de Janeiro e o professor da USP, Enoque Ribeiro, fala sobre o dano moral na relação entre empregado e patrão. E ainda tem os destaques com o Giro da Semana e o quadro Decisão. É agora, no Trabalho em Revista. O trabalho escravo é uma realidade no Brasil. Para tentar mudar esse cenário, foi criado o projeto Ação Integrada, que agora completa 10 anos. Em Cuiabá, teve seminário para discutir o assunto. A barraca improvisada, feita no meio da mata, é a casa destes trabalhadores. Sem se dar conta, eles eram vítimas de trabalho escravo. As cenas antigas continuam sendo repetidas em cada canto deste país. Segundo dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo, de 1995 a 2018, 50 mil pessoas foram resgatadas. E Mato Grosso está em segundo lugar entre os estados com mais vítimas exploradas. Nós estamos buscando exemplos a seguir. Então, por isso, nós trouxemos várias vertentes, né? Trouxemos, por exemplo, especialistas em cadeia produtiva, né? Como é que funciona a cadeia produtiva e como é que o combate do trabalho escravo nessas cadeias pode funcionar, né? Um exemplo é as pessoas que estão lá na frente, lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, lá na Alemanha e tal, exigirem que essas cadeias produtivas sejam limpas, ou seja, que o produto que ela está comprando lá não seja fruto de trabalho escravo. E como a gente vai colaborar nessa discussão, como a gente vai ajudar nessa fiscalização? Um método de pensar isso é uma vertente que nós estamos discutindo aqui. Ou então, como atuar nas comunidades que são vulneráveis ao trabalho escravo, para que essas comunidades não forneçam novos trabalhadores para o trabalho escravo. O trabalho escravo atinge milhares de pessoas. Daí a importância de discutir o assunto. Foi esse o foco do seminário que busca erradicar o trabalho escravo. Evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, Ministério da Economia e Universidade Federal. Temos um estado muito grande, com dificuldade, né? Lugares isolados, então é muito difícil a questão do combate, da denúncia, do combate, e inclusive a estrutura também. Nós temos que pensar que cada vez mais nós estamos sofrendo um desmonte da estrutura de combate, né? Não se tem fiscais, auditores fiscais o suficiente, cada vez menos as pessoas estão se aposentando, não está tendo concurso, né? Se fala até em 3 mil cargos vagos. Para você ter uma ideia, aqui em Mato Grosso, ativos na rua, nós temos 30 auditores fiscais por um território do nosso tamanho. Então, 30 auditores fiscais não só para trabalhar com o trabalho escravo, para combater tudo. O trabalho escravo ocorre quando a pessoa é submetida a trabalhos forçados ou jornadas excessivas, em condições degradantes de trabalho, com restrição de locomoção e até por motivo de dívida com o empregador. A lei prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para quem pratica esse tipo de crime. É preciso uma ação concertada de todos os atores, do governo, de fortalecer as políticas, os mecanismos, como, por exemplo, a lista suja do trabalho escravo, que é um mecanismo de transparência. As empresas têm um papel fundamental, principalmente empresas grandes, né, aquelas empresas que têm uma cadeia de fornecimento complexa, elas precisam ter mecanismos eficazes de monitoramento para averiguar se não tem a ocorrência de trabalho escravo ao longo da sua cadeia. E também a sociedade civil, as universidades, eles têm um papel fundamental em monitorar essas políticas e propor melhorias. 50 mil resgatados nos últimos 23 anos. O que representa esse número? O número de 50 mil resgatados no Brasil nas últimas décadas, ele aponta ao mesmo tempo para um lado positivo e negativo. Positivo porque significa que o Brasil, de fato, implementou mecanismos para combater e para erradicar o trabalho escravo. O Brasil se comprometeu com isso internacionalmente e desenvolveu alguns instrumentos, como a lista
lista suja, como os grupos móveis de fiscalização e outras políticas de assistência e amparo ao trabalhador. Por outro lado, ele significa que o problema é persistente. Um dos caminhos no combate ao trabalho escravo é denunciar. Isso pode ser feito pelo Disque 100 do governo federal ou no site do Ministério Público do Trabalho. No quadro Decisão dessa semana, você confere uma condenação de uma empresa de varejo por causa de cobranças e metas abusivas. Mais detalhes com a repórter Sinara Álvares. A empresa dona das redes Ponto Frio e Casas Bahia foi condenada por cobrança abusiva de metas pela Justiça do Trabalho. Diariamente, a trabalhadora era ofendida e passava por situações humilhantes na frente dos colegas. Ela era obrigada a fazer vendas casadas, deveria empurrar serviços junto com a venda de aparelhos. Quando não conseguia, era taxada de má vendedora ou profissional mecânica. Tudo sendo cobrado aos gritos pelo gerente no meio da loja ou em reuniões. As testemunhas do processo confirmaram a versão da trabalhadora. A empresa, então, foi condenada ao pagamento de R$3 mil como compensação pelo assédio moral que ela sofreu. Foi condenada ainda a pagar horas extras, os feriados trabalhados e não compensados e ainda as verbas rescisórias, como aviso prévio, férias e 13º salário. Veja agora os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no Giro da Semana. O projeto de engenharia do novo Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde teve ótima avaliação nos quesitos eficiência energética e arquitetura sustentável. Foi enquadrado no nível mais eficiente no programa Procel Edificações, que segue o mesmo conceito do selo para equipamentos e eletrodomésticos. É o primeiro prédio da Justiça do Trabalho no país a conseguir a certificação nível A. Além de reaproveitar a água da chuva, está previsto gerar energia solar com cobertura e janelas que diminuem o calor. A Justiça do Trabalho usou a tecnologia para garantir a realização de uma audiência com um pedreiro que processou uma empresa. O trabalhador estava no Rio Grande do Norte, a 4.000 quilômetros de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, onde foi a audiência. A decisão foi do juiz da Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde, Juliano Girardello. A ação estava em andamento e a ausência do trabalhador poderia gerar penalidades. A Justiça do Trabalho reconheceu o direito de uma professora universitária de Várzea Grande de receber a diferença salarial. Ela foi contratada para 20 horas semanais, mas estava tendo um número menor de aulas. De acordo com a legislação trabalhista, a quantidade de horas-aulas só pode ser reduzida em alguns casos que a lei prevê. No Tome Nota de hoje, veja 3 coisas sobre o adicional noturno. Três coisas que você deveria saber sobre adicional noturno. Se você trabalha no período entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, você tem direito a um acréscimo na sua remuneração. Esse acréscimo deve ser de 20% sobre o valor da hora de trabalho diurna, paga a quem trabalha durante o dia. A hora trabalhada durante a madrugada deve ser contabilizada de forma diferente. A cada 52 minutos e 30 segundos de serviço é considerado que foi realizada 1 hora de trabalho. Para os trabalhadores da agricultura, o horário de trabalho que dá direito ao adicional noturno é diferente. Vai de 9 da noite às 5 da manhã. Já na pecuária, vai de 8 da noite às 4 da manhã. E atenção! Para o trabalhador rural, a hora de trabalho é contabilizada normalmente, com duração de 60 minutos. O valor do adicional também muda. Nesse caso, o adicional noturno deve ser de 25%. Essas foram as 3 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de acompanhar os próximos, que vão ser publicados toda sexta-feira. E, é claro, de se inscrever no nosso canal. TST-Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. E no próximo bloco, o assunto é dano moral no trabalho. Veja quais são as atitudes que podem configurar assédio.
O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e também professor da USP, Enoque Ribeiro. Não saia daí, a gente volta já. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Opa, vamos dar uma levantada, sair um pouco dessa posição. Agora eu não posso, tô ocupado. Tira os olhos da tela um pouquinho, vai. Mexe a cabeça, mexe os dedos. Os dedos já estou mexendo. Não, olha, não pode ficar o tempo todo fazendo os trabalhos repetitivos. Imagina você ficar assim, sem dar uma pausa. Ai, travei! Consciência sustentável é separar o lixo corretamente. Quando separados, os materiais são encaminhados para reciclagem. Se misturados, vão parar nos aterros sanitários ou lixões. Isso, além de impactar o meio ambiente, ainda incentiva o trabalho degradante. Fica a dica: faça o descarte correto de lixo no trabalho e em casa. Você é parte, mas também pode ser a solução do problema do lixo no planeta. Sua atitude faz a diferença. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já
www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá, muitas vezes a gente vê em decisões judiciais que a empresa deverá indenizar por danos morais o trabalhador. E hoje a gente vai entender melhor as situações que podem ser configuradas como um dano moral à pessoa e como o patrão e empregado devem ficar atentos a isso. Sobre este assunto, então, a gente recebe na nossa entrevista de estúdio o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e professor da USP, doutor Enoque Ribeiro. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Prazer é todo meu, Sêmia. Estou à sua disposição. Doutor, vamos começar a falar o que pode ser considerado, então, dano moral no trabalho. Muito bem, esse é um assunto extremamente recorrente nos dias de hoje, porque nós temos o dano moral individual e o dano moral coletivo, que são dois institutos totalmente diferenciados. Mas vamos falar no dano moral individual, né? O dano moral individual, ele se configura naquelas situações de vilipêndio à figura humana do trabalhador. Então, para a configuração do dano moral trabalhista, a primeira coisa que no judiciário nós examinamos como magistrados é se houve ato ilícito ou ato abusivo do empregador ou do seu preposto em relação à figura do seu empregado. E também os efeitos que são provenientes da ação ou da omissão do empregador. Aquilo que provoca dor, vergonha e humilhação. Então, o dano moral trabalhista, para ser configurado, ele tem que provocar uma situação de dor, vergonha, humilhação, ou seja, uma agressão ao patrimônio espiritual do trabalhador. Porque hoje o ser humano ele é protegido nos seus dois patrimônios. Nós temos um patrimônio material e um patrimônio extrapatrimonial, né, que é o nosso espírito, a nossa alma, né, a nossa dignidade, vamos dizer assim, né? Então, se porventura houver um vilipêndio de uma pessoa em relação a outra na sua dignidade por ato ilícito ou ato abusivo, de acordo com o artigo 186 do Código Civil Brasileiro, e também os outros elementos configuradores do dano moral, que são três elementos, né? Então, o primeiro elemento, o ato ilícito. O que é o ato ilícito? É o ato contrário ao direito, que provoque uma humilhação, uma dor, um constrangimento profundo no trabalhador. O segundo é o ato abusivo. O ato abusivo também está no Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 187. Então, quem comete um ato abusivo? Em princípio, é aquela pessoa ou aquele empregador que detém o direito, mas em determinado momento ele extrapola daquele direito e entra no ato abusivo. Então, configurados o ato ilícito, contrário ao direito, ou o ato abusivo, aí nós iremos para os outros dois elementos configuradores do dano moral, quais sejam o nexo causal. Tá? O que é o nexo causal? É a relação de causa e efeito em relação ao ato praticado pelo empregador ou pelo preposto em relação à figura humana do empregado. E um outro elemento é o dano efetivo, ou a lesão extrapatrimonial, a lesão espiritual. Isso por uma ação ou uma omissão do empregador. Então, esses elementos configuram aquilo que nós chamamos de dano moral individual, que é um instituto muito aplicado no direito individual do trabalho. Agora, o dano moral, ele necessariamente está ligado ao assédio moral? Na verdade, o dano moral é como se fosse o gênero. E o assédio moral é como se fosse uma das espécies do gênero dano moral. O assédio moral é um pouco diferente. O assédio moral como o assédio sexual, eles são diferentes porque o assédio moral, ele se configura naquelas situações onde o empregador ou o seu preposto exerce uma pressão contínua, ininterrupta, dia após dia na figura do empregado. Aquela perseguição constante, aquele constrangimento constante no dia a dia do seu trabalho, nas relações dioturnas que são empreendidas na relação empregatícia. Então, aquela perseguição contínua, com o sentido de diminuir a pessoa do empregado, de rebaixá-lo, faz com que ele vai ficando cada dia mais triste, cada dia mais perseguido e vilipendiado no seu ambiente, e ele procura sair da empresa e dessa forma ele acaba até
cumprindo aquilo que é o desejo do empregador ou preposto, que é colocá-lo para fora da organização, às vezes sem pagar suas verbas indenizatórias. E a questão do abuso sexual, aquelas brincadeiras também de mau gosto dentro da empresa, isso pode ser considerado dano moral? Sim, pode configurar dano moral. Então, dano moral, né, para os profissionais do direito, para que fique bem claro, né, evite que os advogados entrem com essas petições pedindo indenização, reparação por dano moral, sem que haja efetivamente a configuração do dano moral. Então, como professor e magistrado, eu sempre recomendo aos acadêmicos, né, que verificam a situação em concreto, o ato concreto, havendo dor, vergonha e humilhação por ato ilícito. Então, a primeira análise do dano moral é quanto ao ato ilícito, praticado pelo preposto ou pelo empregador. Se aquele ato for contrário ao direito, que provocar um vilipêndio na dignidade da pessoa humana do empregado, provocando-lhe dor, vergonha e humilhação, ou, se não for um ato ilícito, mas for um ato abusivo que extrapola o direito do empregador, como, por exemplo, apelidos pejorativos, problemas religiosos, ou de cor, ou de raça, ou de condição familiar, qualquer situação que não seja um mero constrangimento. Um mero constrangimento não tem a reparação do dano moral na Justiça do Trabalho, um mero constrangimento. Meros aborrecimentos. Mas aqueles comportamentos lesivos à dignidade do trabalhador que efetivamente, no plano concreto, na simples análise fática da situação, o magistrado, chegando à conclusão que houve dor, vergonha e humilhação e se caracterizaram num ato ilícito ou abusivo, certamente haverá uma indenização, uma reparação pecuniária ou, eventualmente, até outra forma de reparação que não pecuniária para a pessoa do ofendido. E qual que é o papel da empresa nesse sentido quando percebe que está havendo esse dano moral? O papel da empresa é extremamente importante, porque a empresa ela pode sofrer uma indenização não apenas na Justiça do Trabalho, mas também se vários trabalhadores estiverem na mesma situação de perseguição por algum preposto, algum diretor, a empresa pode sofrer uma investigação do Ministério Público do Trabalho. E essa investigação no Ministério Público do Trabalho pode levar a uma celebração de um termo de ajustamento de conduta ou eventualmente até uma ação civil pública. Então, o que eu recomendo é que as empresas olhem com muito cuidado essa situação de relacionamento interno e promovam uma forma de gestão ou administração de gestão de recursos humanos e desenvolva um regimento interno que é uma forma de estatuto empresarial, no qual contemple essa proteção aos trabalhadores mais vulneráveis na organização. Estabeleça também diretrizes para que os chefes de seção, os diretores, os administradores conduzam o seu relacionamento com os empregados, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Doutor, a gente falou muito sobre o que é o dano moral. E o que não é dentro da empresa? Ser chamado a atenção uma vez, por exemplo, pelo patrão, isso é considerado dano moral? Não, na verdade houve uma grande extrapolação das ações de indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, pelo fato de muitos profissionais não entender muito bem a configuração do dano moral e também da própria liberdade que os profissionais tinham de fazer esse pedido na Justiça do Trabalho. Então hoje os pedidos de reparação por dano moral devem ser muito bem embasados, porque nós temos hoje os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Então o empregado hoje, quando ele é sucumbente em um dos pedidos, ele vai pagar, ele é obrigado a remunerar os honorários advocatícios. Então o mero aborrecimento, ser chamado a atenção uma única vez ou mesmo mais de uma vez, mas com respeito, na sala do superior hierárquico, que não agrida a personalidade do trabalhador, isso faz parte do poder diretivo. Então, o poder diretivo do empregador já leva a essa situação. O empregador, ele tem esse poder até mesmo de dispensar por justa causa o empregado. Quando o Estado remete ao empregador esse direito, que é um direito potestativo enorme, existem alguns países onde, para se dispensar um trabalhador, é necessário se abrir um processo administrativo com a ampla defesa e contraditório. Em Portugal, por exemplo, o empregador não tem a liberdade que tem no Brasil de dispensar um empregado. Ele precisa dar uma nota de culpa para o empregado,
o empregado vai até o seu sindicato, é aberto um processo administrativo com ampla defesa e contraditório, e o empregado vai tentar provar que não merece ser dispensado. Então, naquele processo administrativo, se ele for vencedor, ele continua na empresa. Então, o poder diretivo é, de certa forma, mitigado nos países da União Europeia. No Brasil, não. No Brasil, nós temos, assim, uma livre dispensa do trabalhador. Tanto uma livre dispensa individual, como agora também na reforma trabalhista, uma livre dispensa coletiva, do qual eu não concordo. Eu entendo que houve digamos assim, um excesso em se colocar a dispensa individual ao lado da dispensa coletiva. A dispensa coletiva ela deve ser precedida da negociação coletiva de trabalho. Nós já temos decisões do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. No caso paradigmático da Embraer, nós tivemos a situação onde o TST sinalizou, né, que nas futuras dispensas em massa, elas não seriam aceitas pelo TST se não fossem precedidas da negociação coletiva. Agora, voltando para o campo do direito do trabalho, então, no poder diretivo, no exercício do poder diretivo do empregador, obviamente o empregador pode chamar, sim, a atenção do empregado, se ele estiver se desviando, né, das normas e instruções previamente estabelecidas. O que não pode haver, como eu disse, é excesso, é perseguição, é se valer do cargo para tirar vantagem, muitas vezes, de trabalhadores vulneráveis ou hierarquicamente inferiores, dentro da escala da empresa. Então, isso tem que ser feito sempre com muito cuidado, muito carinho, educação, urbanidade, para não dar ensejo a eventuais extrapolações. É um tema bastante extenso, né, desembargador? Mas eu agradeço a sua presença aqui conosco. É um tema maravilhoso, tema lento. Ficaríamos conversando o dia todo sobre esse tema aqui, de tantas repercussões que ele tem hoje na Justiça do Trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre de vocês. Obrigada mais uma vez. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela audiência e até o próximo encontro.